aí, galera, beleza? Bora começar a nossa quarta aula. Nossa quarta aula vai ser sobre continuidade. Ele vai usar muito do que a gente estudou na outra aula de limite. Bora começar pela nossa definição. Uma função de duas variáveis é dita contínua em AB se esse limite existir. Dizemos que f é contínua em D se for contínua em todo ponto A, B de D. Então, se dissermos que a função é contínua em AB, então ela é contínua apenas naquele ponto. Se a gente falar apenas a função é contínua e não acrescentar mais nada, então estamos dizendo que a função é contínua dentro de um certo conjunto de pontos. Bora ver um exemplo para entender melhor o que é uma função contínua ou não. Toda vez que a gente fala que uma função é contínua, eu creio que todo mundo aqui tem a ideia do que é ser uma função contínua. Uma função contínua, a gente tem a ideia de que é uma coisa que é contínua, não tem buraco, não tem quebra, ela segue sem nenhuma falha. Bom, essa é a ideia básica de uma função ser contínua, é que ela não tenha quebra, não tenha falha, não tenha buraco. Aqui a gente está representando uma função. Aqui embaixo está o seu domínio e aqui seria o gráfico da nossa função. Essa função não seria contínua. Por quê? O gráfico segue por aqui e daqui ela tem uma quebra. Ela continua aqui embaixo. Então ela está tendo um buraco nela, na sua superfície. Então essa função não é contínua. Como é que a gente vai provar que uma função é contínua ou não? A gente vai usar três coisas. Primeiro, a gente tem que saber se o valor da função existe naquele ponto. Então é se o valor da função existe na sua extremidade. Se ela existe nesses pontos aqui. Outra coisa que vamos olhar para saber se a função é contínua ou não é se o limite existe. Se eu me aproximo desse ponto que eu quero calcular e o limite está dando valores diferentes, então o limite não vai existir, porque quer dizer que a função está indo para locais diferentes. Se eu me aproximo daquele ponto que eu quero calcular e o limite dá igual, quer dizer que as duas superfícies estão bem encontradas. As extremidades delas estão se encontrando. Então vamos usar a ideia de limite para provar se a função é contínua ou não. Então precisamos dessas três coisas para provar se o limite existe ou não. Primeira coisa, a gente precisa saber se a função existe naquele ponto. Segunda coisa, se existe limite naquele ponto. E terceiro, se o que você conseguiu na primeira e segunda condição são iguais. Aconteceu os três, a função é contínua. Furou apenas um dos três, já pode dizer que a função não é contínua. Tem que acontecer os três. Então bora para o nosso primeiro exemplo. Verifique quais funções são contínuas. Tem algumas coisas que você vê em função de apenas uma variável que continua valendo aqui. Que um polinômio é contínuo, que uma divisão é contínua desde que não seja dividido por zero, que seno e cosseno são contínuos. Aqui continua valendo, tá certo? Então essa letra A vai ser contínua, por quê? Porque ela é um polinômio. Enquanto essa letra B, ela vai ser uma composição de funções contínuas. Ela é a função seno, que está aqui, mais um polinômio. Eu entendo esse mais que eu escrevi aqui como sendo a composição. Então, a função seno composta com polinômio. E isso, composição de função contínua, também é contínua. Então, esses dois primeiros exemplos são funções contínuas. Então, sempre que você vê a função seno, um polinômio, e só tiver eles, então você pode dizer sem medo que elas são contínuas. Tá certo? Seguindo adiante. Esse terceiro exemplo é uma divisão. E sabemos que a divisão deixa de existir quando ele é dividido por zero. Então, essa função aqui ela vai ser contínua, a não ser quando esse cara é igual a zero. Então, nota o seguinte. Se o meu x e o meu y forem igual a zero, então vai ficar f de 0, 0, é igual a zero dividido por zero ao quadrado mais zero ao quadrado, é igual a zero dividido por zero, e sabemos que esse cara não existe. Então, esse cara, ela não é contínua. E não é contínua justamente na origem. Próximo exemplo. Nesse exemplo, temos o mesmo problema. X e y forem igual a zero. Então, a minha função vai ficar f de 0, 0.
que é igual a 0 ao quadrado menos 0 ao quadrado sobre 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Tudo isso é igual a 0 dividido por 0. E como não pode ser dividido por 0, isso aqui não vai existir. Não é contínuo na origem. Note que a gente está usando as condições. A primeira condição que tinha lá era se a função existe. Ela não existe. Então, a primeira condição não ocorreu. Então, a função não é contínua. Próximo exemplo. Temos essa função definida por partes aí. O que vamos fazer? Bom, vamos olhar as três condições. Primeira condição. A função existe? Toda vez que você pegar uma função definida por partes, você vai exatamente nesse ponto aqui, onde ela está mudando. É justamente onde ela muda o comportamento. Então, você começa por aí. A primeira coisa, a função existe nesse ponto? F de 0, 0 existe? Bom, ela existe, né? Está aqui a definição. Se tanto o meu x quanto o meu y forem igual a 0, então a minha função é 0. Então, esse cara é igual a 0. Então, a minha primeira condição, ok. A condição seguinte é se existe um limite. Aí você começa. Limite de x e y tendendo à origem de f de x e y existe? Essa conta aqui eu fiz no último vídeo, então não vou fazer ela de novo. Mas a gente provou que esse limite ele não existe. Então a segunda condição fura. E se esse limite não existe, então essa função não é contínua. Ok, galera? Bom, galera, continuidade é isso. Ele tem muito a ver com limite. Se você entendeu bem limite, não deve ter problema com continuidade. Tá certo? Então, deixa os comentários aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, que a gente vai debatendo, beleza? Valeu!